É denso. Vamos devagarinho, isso. Vamos devagarinho, caminhando. Isso. Vamos lá. Então, Então, vai gravar? Já está gravando? Acho que já. vai gravar agora, né? Então, vamos abrir oficialmente, tá? Então, boa noite a todos. Hoje, então, o último capítulo do Seminário 20, que vai ser apresentado pela Thaisa. Então, passo a palavra para ela. Então, aí, mais uma vez, vou agradecer aí o espaço de estar aqui trabalhando junto com os colegas, esse seminário. Um seminário bem bacana, né? Assim, que faz, que nos ultrapassa, né? Nos coloca nessa condição de construir, né? Assim, um saber possível e juntos, e essa experiência tem sido bem bacana, né? Ter acompanhado os colegas, enfim, ter tentar aqui trabalhado esse capítulo conclusivo, né? Assim, conclusivo não, mas de alguma forma essa arrematação, esse final. Então, vou pedir para o Alexandre colocar as epígrafes que ele escreve lá em cima, porque eu acho que elas são bem. Então, tem uma coisa interessante sobre isso. Quando li, falei, bacana, né? Depois de ter lido todo o capítulo. Pode botar, Alexandre, por favor, aquela slidezinha que eu te mandei. Ela diz aqui bastante coisa, né, do que vai ser dito. E quando eu fui pedir para o Google fazer os slides para mim, ele me deu a tradução em francês, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E que é muito bom. Assim, isso é bom, né? Tanto que eu quis trazer no slide, mas a tradução que não tem nada a ver é muito bom também. E foi ótimo para mim, porque ela traz a presença de uma coisa que era o que estava ficando para mim na leitura, e que eu não sabia muito bem se eu estava se aquilo era uma alucinação ou se era um fato, e estava lá. Então, eu vou falar das duas, tá? É... Alexandre, você pode botar? Já colocou? Não, né? Colocou sim, tá aqui. Então, a linguagem é uma elucubração do saber sobre a língua. A unidade do corpo, a hipótese lacaniana, o amor da contingência à necessidade. Então, eu achei que isso aqui era bom, assim, acho que o Lacan vai passar por esses tópicos, assim, durante, né, o capítulo, e achei que era bom, assim, elucidar. Mas aí, quando fui elucidar isso, me deparei com o seguinte no francês. A língua é o labirinto. O rato está nele preso. O saber se inscreve aí. O corpo se perde aí. Mas como assim? Como assim? A tradução completamente diferente? Completamente diferente. Que E, estranho. completamente. Ele criou outra coisa completamente diferente, né? Pode ler de novo, porque não tá escrito, né? Não está Não, aparecendo. Tá, tá. A do francês, não está escrito. É, tá. a língua é o labirinto. O rato está nele preso. O saber se inscreve aí. O corpo se perde aí. Achei assim, então, a tradução, ela diz mais ou menos, ela organiza o que vai ser dito, mas o original, ele é mais sobre a É, transmissão do que está aí, né? Assim, também de alguma acho. forma. Tem, Eu o, achei. o original tem mais a ver com o que ele trabalha, né? Uhum, Assim, no uhum, seminário, né? Tá. uhum. Dá a impressão, só uma observação, que ele se refere à língua como labirinto, né? Sim, Aham, E aham. é o labirinto. sim. Mas eu acho que aí ele não coloca a língua, não. Ele coloca a língua separado. A separado. A Aham. língua. É. É. Hum. Então, gente, aí vamos começar, né? Ele começa esse capítulo falando sobre, dizendo o que ele vai dizer, o que ele disse lá no começo e o que ele disse em vários capítulos, né? Que toca a questão do gozo do outro não ser signo de amor.
né? Ele fala essa frase lá no início, ele vai falando várias vezes, e ele fala que ele vai falar dela de novo, mas na verdade ele só fala aqui e no final, né? O gozo do outro não é signo de amor. Mas é claro que isso vai se desdobrando aí durante o capítulo. Então ele diz que, apesar dele ter falado de amor, o seminário é mais sobre o saber, que o exercício só se pode representar por um gozo, né? E aí ele introduz assim e começa a trabalhar no ponto 1 a questão do saber. Diz que o saber é um enigma e que o discurso analítico nos mostra isso. E aí, bom, o discurso analítico, o A, né, o semblante de A, se dirige ao outro barrado, que produz o S1, né? Deixando velado a questão do saber, né? Então, aí o saber como enigma. Então, ele diz que o discurso analítico nos mostra que o saber é um enigma. A partir desse S2, ali embaixo da barra, né? Recalcado. E aí ele diz: S2, eu chamo assim, e é preciso saber ouvi-lo. Será dois ou dois que se fala? E daí esse dois no número 2 ou dois do plural que se fala. Essa é uma questão que ele coloca e vai falar de outras coisas, mas ele vai colocar de novo e é uma questão importante, valorosa. Assim, né? A língua é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chamo a língua. A linguagem, desculpa. A linguagem é apenas o que o discurso científico elabora para dar conta do que chamo a língua. A língua dita materna. Se a comunicação se aproxima do que se exerce efetivamente no gozo da língua, é que ela implica a réplica, dito de outro modo, o diálogo. Mas a língua, será que ela serve primeiro o diálogo? Aí, depois de ele ter colocado isso, ele vai trazer uma crítica a Batson, né? Que ele fala que não entende o que seria o inconsciente estruturado como uma linguagem, critica, mas traz uma pérolazinha nisso, que ele fala que ele só vê, que ele não vê diálogos, que ele vê metálogos. E que esse metálogo seria o sujeito conversando com a própria resposta, né? Que ele tem já anteriorizada e que daí não haveria diálogo, e que ele demonstra de alguma forma isso, né, com essa questão do metálogo. Bom, se eu disse que a linguagem é aquilo como o inconsciente é estruturado, é mesmo porque a linguagem de começo ela não existe. A linguagem é o que se tenta saber concernente à função de a língua. Então, tá. O inconsciente é o testemunho de um saber no que, em grande parte, ele escapa ao ser falante. Né? E a língua são afetos. Esses afetos são o que resulta da presença de a língua no que, de saber, ela articula coisas que vão muito mais longe do que aquilo que o ser falante suporta em seu enunciado. Né? Então, tem isso. Assim, né? A língua tem um saber que fica velado na linguagem, porque o ser falante não suporta o que é da língua. Né? Então, a linguagem vem, de alguma forma, velar esse saber de a língua. Velar e revelar, né? O inconsciente... Thaisa, assim, quando você fala língua, é lalangue? Ele não fala Lalang ainda aqui. Ele aqui É não porque está é falando, mas sim. traduzido, né? Porque está Sim, traduzido. Mas sim. vamos combinar de falar lalangue, porque fica meio confuso, porque às vezes a língua está separada, a língua A língua está junto. junto. Não, a É, língua, sempre que ele fala a língua aqui, é Lalang e é é. a língua Ah, tá. separada. Tá. A língua Não, separada? desculpa, a língua Ah, junto. tá.
Quando Tá, ele tá quer bom. falar a Ah, linguagem, ele tá. fala linguagem. Tá. Quando ele quer Então, diferenciar, quando ele você fala está falando linguagem. de a língua, é Lalang agora, né? É Lalang, Tá, sim. Vou tentar tá. falar Lalang. Se eu não conseguir, já sabe que a língua é a Lalang. Então, o inconsciente é um saber fazer com a Lalang, com a língua. Ultrapassa o que damos conta na linguagem, né? A língua é o que permitiu fazer do meu S2 uma questão. Será 2 ou 2? De novo, né? Essa questão. Bom. Gente, não, tá certo. Perdi, não. Então, ele diz que, do ponto de vista do inconsciente... Não, mas calma aí, gente, eu me perdi sim. Só um minutinho, já me acho. Tá, eu voltei, na verdade. Tá. Aí ele entra aqui na questão do labirinto, né? Porque da linguagem... Bom, eu vou repetir, tá? A língua é o que me permitiu há pouco fazer do meu S2 uma questão e perguntar: será 2 ou 2? Que se trata na linguagem, né? Que aí ele está falando da questão, de alguma forma, se referindo a esse metálogo, né? Esse diálogo, se há o diálogo, se não há o diálogo, né? E retorna a questão do saber. Como é que se pode saber, então? Né? Ele coloca. E aí ele entra na questão do labirinto, que é da montagem do labirinto a partir do saber, fazendo uma crítica ao saber da ciência, mas não é só uma crítica, ele está se apoiando também aí, né? Nesse saber, nessa construção de saber, para falar sobre, para de alguma forma tentar responder essa pergunta, né? De como é que se sabe alguma coisa, né? Então ele monta essa questão do labirinto dos ratos, e diz que ele se refere ao rato sempre como uma unidade ratoeira, né? E não é à toa que ele faz isso, né? Ele vai falando da unidade, que a unidade ratoeira é isso que é um corpo. Se identifica se é um corpo. O ser é um corpo, né? E aí ele pergunta, mas, partiu-se em suma dessa noção de que cada um devia bem saber o que mantinha o seu ser. E isso devia ser o seu bem, ou seja, o que dá prazer. E aí ele faz a pergunta: que mudança terá acontecido no discurso para que, de repente, se interrogue esse ser sobre o meio em que ele teria para se ultrapassar? Quer dizer, para aprender mais do que ele precisa em seu ser para sobreviver como corpo. Então, esse ultrapassar o corpo aí, ele já está colocando esse ultrapassar o corpo como saber, né? O saber como algo que ultrapassa o corpo, né? E por quê? Para quê? Ele pergunta, né? E, bem... Tá. Então, o labirinto é leitura de traços dos quais o ser... Não está aqui. Gente, como eu me confundi. Bom, então vou falar com as minhas palavras mesmo, que eu me perdi aqui nas minhas anotações. Ele coloca esse experimento, né? Nesse experimento, o ratinho vai lá apertando os botõezinhos para conseguir chegar na comida. E aí ele fala que antes da comida tem o movimento do rato, tem bater a pata é um signo, abrir o negócio é outro signo, né? E que antes disso tudo há o experimentador, né? Que aí ele vai dizer que esse experimentador está mergulhado na linguagem. E é porque esse experimentador está mergulhado na linguagem que ele faz esse esquema, né? De saber a partir de signos, né?
E, enfim, que isso não pode ser deixado de ser levado em consideração, né? O que acontece com o rato é só uma relação de erros e acertos, né? Ele diz, a unidade ratoeira é capaz de registrar, né? Mas ela é capaz de aprender? Existe algum aprendizado sobre isso? Bem, aí coloca que a ciência, o discurso científico é um discurso onde o saber, né, é uma... Calma aí que acho que eu já pulei aqui. Então, um mecanismo, isso se aprende. Ele aprendeu o que era para aprender. Tudo que a unidade ratoeira aprende nessa ocasião é a dar um sinal, um signo de sua presença de unidade. Isso assim, é interessante, né? Tudo que a unidade ratoeira aprende é dar um signo de sua unidade. O trinco só é reconhecido por um signo. Apertar a pata sobre esse signo é um signo. E sempre fazendo um sinal por um signo que a unidade acede àquilo de que se constituiu a aprendizagem. Mas essa relação aos signos é de exterioridade. E aí essa questão de exterioridade é o próprio saber do experimentador mergulhado na linguagem, né? Então ele diz que isso não, então não nos fala sobre a aprendizagem, sobre o aprendizado, né? Ele diz o que é o saber, o que o saber põe é uma outra questão, é nominadamente de como é que isso se ensina, né? Ok, se aprende, mas como é que isso se ensina, né? Que aí está na relação do experimentador com o experimento, né? E aí ele fala sobre a questão, sobre a hipótese, né? Que ele fala que é preciso haver uma hipótese, né? A noção do conhecimento científico de um saber que se transmite integralmente, né? E para a psicanálise, o saber para a psicanálise é uma hipótese. E aí ele fala, não diferente de Newton, que fez a hipótese de que gira e descobriu que cai, e só porque fez a hipótese de que gira, que pôde encontrar que cai, né? Então, é necessário uma hipótese para se entrar no campo do saber. E aí ele diz, minha hipótese é de que o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito de um significante. O significante em si mesmo não é nada de definível, senão como uma diferença para um outro significante. Então, dizer que há um sujeito não é outra coisa senão dizer que há uma hipótese. A única prova que temos de que o sujeito se confunde com essa hipótese é de que o indivíduo falante que o suporta é a de que o significante o torna signo, né? Então, a única prova que temos de que um sujeito se confunde com uma hipótese é de que é o indivíduo falante que o suporta. É a de que o significante se torna signo. E isso a gente vê, isso é o que a gente... É muito interessante isso, assim, né? Porque isso é o que está na escuta, é o que está na clínica, é o que direciona, né? Tudo, assim, né? O significante como signo, né? É porque há o inconsciente, isso é a língua, ou a Lalang, no que é por coabitação com ela que se define um ser chamado falante, que o significante pode ser chamado a fazer sinal, a construir signo, né? E aí ele fala que esse signo a gente pode entender como thing, como coisa. O significante é signo de sujeito.
E isso, assim, né? Assim, acho que é melhor falado agora, né? O significante é signo de sujeito. É o que a gente escuta, né? É o que a gente pode escutar na clínica. O sujeito não é jamais senão pontual e evanescente, pois ele só é sujeito por um significante e para um outro significante, né? A gente não pode esquecer disso. E aí ele fala que aí ele vai para a questão do corpo, né? Traz Aristóteles para dizer que o me pedindo minhas folhas completamente. Posso que sujeito, tá? Tá. Então, ele fala que o Aristóteles diz que o sujeito é senão um corpo, né? E aí ele entra nessa ideia, na diferença entre Aristóteles e Platão, né? Enfim, para se perguntar, o corpo, o que ele é então? É ou não é o saber do um? O saber do um se revela não vir do corpo. O saber do um, por pouco que possamos dizer disso, vem do significante um. Significante um, será que ele vem de um significante como tal, não ser jamais, senão um entre outros? Referido a esse outros, não sendo senão a diferença para com os outros. Uma pergunta, na verdade. Então, aí ele bota essa questão do A1, né? E aí eu me lembrei muito da aula da Shirley, né, da Shirley e da Sandra, dos barbantes, que foi anterior a essa, né? Foi muito bacana, muito interessante. E aí esse trechinho assim dessa parte do 3, eu fiquei um tempo nisso, né? Porque aí ele fala, né, que há um entre outros, né? E esse um entre outros. E aí essa questão que entra também a questão que ele traz dos dois, né? Se é dois ou dos, né? Dos no plural ou dois significantes, né? Então, se trata de saber se é qualquer um, se levanta assim. S1, esse é S1, o enxame significante mestre é o que garante a unidade da copulação do sujeito com o saber. Porque é o que faz um significante representar o sujeito para o outro significante. Né? É o S1 que opera em cada significante. E isso tem muito a ver com o que o Felipe estava falando agora da matemática, né? E aí também, agora me veio, na hora que eu estava lendo isso aqui, gente, eu fiquei um tempão nisso. E a questão do 3, né? Porque quando ele coloca esse dos, é porque dos é disso que de dos do outro, né? Se marca alguma coisa neste um, nisso que é no sujeito, né? Que é o um, que na verdade é dos, não é dois, e que vai fazer a diferença dos dois. Não sei se vocês me acompanharam aqui no pensamento. Dos dois significantes. Aquilo que vem dos, da relação com o outro, se torna o um, que vai ser a diferença dos dois. E, portanto, estamos aí entrelaçados em 3. Né? Achei isso assim, bem, bem elucidativo. Assim. Não elucidativo, enfim, difícil, mas de alguma forma o Lacan conseguiu aqui, com a escrita dele, me transmitir isso, essa questão do 2 e 2. O significante 1 não é o significante qualquer, ele é a ordem significante, né?
É o que instaura, no que ela instaura o envolvimento pelo qual toda a cadeia subsiste. O encarnado na a língua é algo que resta indeciso entre o fonema, a palavra, a frase, mesmo o pensamento. Isso é muito bacana também, né? É muito bacana. É significante mestre, né? Que fica remetido a esse saber não sabido, né? Que está fora. E sempre equivocando e construindo saber a partir da equivocação, né? Enfim, então acho que foi aqui. Entrando para o quarto e último, deixa eu ver se eu faço as pazes com as minhas anotações. Então, a relação do saber é com amor, né? Ele começa dizendo isso. Todo amor se baseia numa relação com dois saberes inconscientes. Aí, de novo, o dois, né? Do reconhecimento dos signos, sempre pontuados enigmaticamente, da maneira pela qual o ser é afetado enquanto sujeito do saber inconsciente. Então, diz que há um encontro dos. Aí. Então, e aí, calma aí que agora tem que me achar aqui, que isso é importante. Bom, porque ele diz que é nisso que se encontra, né? É nesse reconhecimento, nesse encontro, que se coloca a não relação sexual. Né? É a partir do reconhecimento ou da ideia, né, de um reconhecimento a partir dos signos que se estabelece a não relação sexual, né? Que a gente tenderia a pensar o contrário, né? Mas por quê? Vou ler aqui, vou ler uma parte desse. Não há relação sexual porque o gozo do outro, tomado como corpo, é sempre inadequado, perverso por um lado, no que o outro se reduz ao objeto A, e do outro, eu direi, louco e enigmático. Não é do defrontamento com esse impasse, com essa impossibilidade, de onde se define um real que é posto à prova o amor, porque é a questão, bom, difícil falar disso, né? Esse reconhecimento não é outra coisa senão a maneira pela qual a relação dita sexual para de não se escrever. Então, é nesse encontro que a relação, e aí ele vai falar, né, da contingência da necessidade, mas deixa eu voltar assim um pouquinho para esse ponto anterior, que eu acho que ele é importante. É no que o sujeito reconhece esse signo, que esse signo faz sobre si uma relação de impossível, né? Enfim, e ali é nesse desconforto, nessa impossibilidade que então se estabelece o amor. Porque algo ali cessa de não se escrever. E aí a contingência vem dando esse lugar, vamos dizer assim, privilegiado, né, ao amor. Então, então ele fala, né, que isso não é uma coisa qualquer, parar de não se inscrever, o que ele disse, é o que ele descreveu como a contingência, né, e parar calma aí. E não parar de se inscrever, ele coloca como sendo da ordem da necessidade. E aí entra a questão do corpo, né? O corpo trabalha nesta ordem, né? Não para de se inscrever, né? E, enfim, o que é diferente do real, que é aquilo que não para de não se inscrever, né? Então, eu escrevi aqui, eu acho que foi eu, né? Eu não sei. A necessidade implica que o que não para se inscreva, né? A nossa necessidade corporal
ela implica isso, né? A nossa necessidade, que o que não para se inscreva. O real não se inscreve. A relação sexual não se dá. A contingência no encontro amoroso, no que se refere ao cessa de se escrever, é uma vertigem, uma miragem entre o real e a necessidade. Isso foi muito bacana, assim, achei bem interessante esse encontro com isso, que é da diferença do corpo, né, que tem da, da necessidade do corpo biológico e o real, né, dessa diferença e dessa contingência que é desse encontro de miragem, que dá um lugar real no corpo também, né? Porque está na linguagem, se escreve ali. Né? E o que mais? Então, gente, eu vou concluir, porque eu gostaria muito de ir ao chão. Tá. E tá. A não relação sexual não quer dizer... então. A não relação sexual não quer dizer que ela não exista, mas sim que ela não se dá, que ela não se faz. Né? A contingência no encontro do parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço de seu exílio, né? Marca o traço de seu exílio. Há esses encontros que marcam o traço do exílio. Ilusão de que algo não somente se articula, mas que se inscreve no destino de cada um. Encontra no ser que fala seu traço e sua miragem. Que o ser que fala não é o ser da linguagem, ele faz essa diferença. O deslocamento da negação do para de não se inscrever ao não para de se inscrever, da contingência à necessidade, é aí que está o ponto de suspensão que se agarra o amor. O ser como tal é o amor que chega a abordá-lo. Então, o ser como tal é o amor que chega a abordá-lo a partir do encontro. A abordagem do ser pelo amor não será aí que surge o que faz o ser aquilo que só se sustenta em ratear. Isso é muito bacana, porque é o que faz ele entrar no significante. Só se sustenta no ratear. E esse ratear, ele, de alguma forma, se remete ao rato também, né? Porque aí depois ele vai falar que escolhemos o rato, se faz facilmente uma unidade. O rato, isso não se ratifica, isso só se rasura, que é o que ele está falando do que é a unidade. A unidade não se ratifica, ela só se rasura, né? E é por isso que a gente odeia o rato, o ser do rato. Né? Aí ele fala de um zelador que queria matar lá o rato. E ele fala isso para chegar aonde? Na abordagem do ser, e aí o que reside ao extremo do amor. Na abordagem do ser e no que reside ao extremo do amor. O verdadeiro amor desemboca no ódio. Essa questão da unidade, né? E aí ele fala de novo no final, porque ele fala assim, ele faz uma brincadeira, né? Que ele fala que não sabe se vai continuar escrevendo, se vai ter seminário, se não vai, mas que ele termina aí, mas que alguns vão dizer que vai, e alguns vão dizer que não vai. E aí ele pergunta, e quem acertar, se eu vou ou se eu não vou? Vai achar que eu fico feliz porque me conhece, né? Porque me conhece, porque vai acertar o que eu faria. E aí ele fala justamente de novo que isso não tem nada a ver, para dizer que saber o que o parceiro vai fazer não é uma prova de amor. Então ele está aí de alguma forma voltando àquilo que ele começa, que é o gozo do outro não é signo de amor. Né? Esse reconhecimento não é signo de amor. E o que mais? Bom, então eu vou concluir assim para a gente entrar para o debate.
E só queria, de alguma forma, assim, porque, como falei no início, né, a gente está concluindo aí esse trabalho bacana, proposto pela Flávia, com esse seminário que, enfim, traz aí essa questão do saber, de cada um ir falando e produzindo esse saber a partir de si, né? E aí eu assisti alguns, e alguns não tinham assistido, fui tentar assistir, mas só consegui assistir o primeiro, mas aí fiquei com uma pérola do Agostinho citou no primeiro, né? Então, como ele falou no primeiro, uma questão poética, né? Do Magno, e aí eu vou dizê-la. Vou repetir, Agostinho, falando sobre o Magno. Possa o amor impossível, só depois, para além da lei, ganhar um novo jeito de dois não fazer um, mas fazer dois. Acho que isso é bem bacana, assim, para dialogar com essa coisa do que não seja nem amor nem ódio, né? Que se faça dois. E aí, Clarice, para terminar, porque, né? É de buscar e não de achar que nasce o que eu não conheço. É isso, gente. Isa, como eu falo para todos, obrigado pelo seu esforço, né? Porque é um esforço mesmo, assim, a gente trabalhar esse seminário 20. Então, super te agradeço aí. Olha, assim, eu tenho até uma questão, já que esse é o último capítulo, eu fico pensando, assim, o que eu, assim, não sei se vocês concordam, mas o que eu consegui tirar, esse, assim, minimamente, né, muito minimamente de tudo, é essa ideia, assim, de Lalang, que eu acho que aí ele faz uma distinção importante, inclusive para a clínica, principalmente, inclusive, para a clínica do autismo, da gente pensar a distinção entre Lalang e a linguagem, né? Que eu acho que ele coloca, inclusive, nesse capítulo que você trouxe, né? Assim, que você fala logo no começo dessa distinção entre Lalang e linguagem, né? Uhum. Porque, assim, como coisas distintas, né? E a partir da questão do autismo, né, assim, eu suponho que essa passagem de Lalang para a linguagem não está para todos, né? Porque justamente o autismo, por exemplo, não consegue fazer essa passagem, né? Agora, Uhum. uma questão que eu fico, né, assim, para mim pensar, assim, né, nem é para responder, né? Porque eu acho que mas para pensar assim, qual é a estrutura de Lalang? Qual é a estrutura de Lalang? Você hoje trouxe assim essa coisa do S1, do S2. Eu já li, né, que Lalang estaria articulada com S1, né? Porque eu acho interessante que quando você traz, você fala dessa articulação do S1 com o corpo, né? Enfim, esse corpo que não é o corpo do estágio do espelho, né? Que eu estou supondo. Posso Né? entrar nas suas reflexões? Claro! Então, é bacana você estar trazendo essa pergunta sobre Lalang, porque eu entendo que o Lalang, na verdade, não só está referido a S1, como é o que possibilita que a gente possa pensar no percurso de uma análise o recurso que a transferência viabiliza de buscar daquilo que não teve entrada na cadeia significante, que é o que está, portanto, antes do inconsciente estruturado como uma linguagem, efetivamente, o que tem a ver com esse reservatório do isso, desses objetos, né? Que são as palavras que caem da boca do outro e banham a criança, né? Uhum. Realmente O banham. gozo do outro, né? São pedaços do gozo do outro, Lalang. Isso, que possa. Sonorizados, né? Deixa só um instantinho, deixa eu só Desculpa. terminar o meu raciocínio. Que isso possa ser recuperado como memória, memória em ato, né? Na situação da transferência.
e Legal. que é aquilo que, ao final da análise, quando ele fala que a estrutura do ato, o final de análise, enquanto tal, tem a estrutura do xiste, eu acho que tem a ver com isso, porque é a recuperação ou o surgimento daquilo que estava para esse sujeito e ele não tinha acesso, né? Ao longo de uma análise, isso até pode aparecer, mas esses restos de Lalande, e aí eu tenho uma questão. Você disse que o Lalande viria antes da linguagem. Viria antes da linguagem ou seria antes do discurso estruturado como uma linguagem? Uhum. Sim. Antes Porque da é linguagem diferente. do sujeito falante, né? Sim. Antes do sujeito falante. Matéria-prima, Tereza, eu diria matéria-prima. Uhum. Matéria-prima, exatamente. Matéria-prima. Matéria-prima é aquilo que não tem ainda o trabalho, né, de elaboração que se efetiva na estruturação do sujeito. Porque até o sujeito apreender um discurso próprio, né, que Uhum. evidentemente está referido ao discurso do outro, esse sujeito ele vai jogando, brincando, como já dizia Freud lá. Mas ele cria, Tereza, né? Ele cria o discurso dele, a linguagem dele, a partir disso, dessa Sim, materialidade. A linguagem ela vem fazer uma suplência a esse saber que é do corpo, que é um saber do sim. corpo. Mas essa linguagem que a gente está chamando de linguagem é o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Que é diferente da linguagem das baleias, das abelhas. É totalmente diferente. Né? Sofre o crivo disso que o sujeito recebeu sem saber, né? Do jogo com o outro. Esse outro que é, na verdade, imaginado, né? Imaginarizado. É um outro que é preciso que... É muito bacana isso, Tereza, porque essa questão do doce que ele traz, que eu acho que é o que tem de mais especial, eu acho, que nesse capítulo, que é o doce, que é isso que está nos dois, no sujeito que captura do outro algo da linguagem, né? Nesse doce. Deixa as outras pessoas... Vou deixar as outras pessoas Vamos lá, Sandra. Pode desenvolver aí, Thaís. Diga lá. Eu acho bem, eu tenho duas questões assim, é bem difícil todo o livro, né? Mas eu não consigo ver muito que a língua é sinônimo de Lalande. Vamos ver se pode ser que eu esteja equivocada. Mas eu acho que a Lalande é o que se estrutura lá na constituição do bebê lá, que vem do outro e dos outros, que vai aquele Lalande, que Mas vai é isso que o estruturando. Magno nomeia como a língua. Ele traduz Lalande por a língua. Mas a língua tem a ver com a questão do que Não é fica. a língua. Eu acho que a Sandra junto, tem a razão. língua Acho que a Sandra junto. tem razão. Eu acho que é o resto de real que invade, que fica, que não passou pela Beyal, que fica lá no Dasdim, na coisa, Isso. e que retorna como a língua e tem a ver com o real. Não Sim. tem a ver com o simbólico, a linguagem estruturada como de um sujeito para outro, para um significante para outro significante. Ela vai ter a ver com a letra. Por isso, exato, tem a ver com a letra. Por Com a isso que é uma Então, memória em ato. por Porque isso é importante diferenciar. Ela rompe com o sentido da linguagem. Ela entra pelo lapso, Sim. pelo equívoco, pelo enigma, Exatamente. eu acho que assim, você escuta, Produção de eu escutei a questão real da no Sandra. simbólico. Você escuta a Isso, tua é questão, real Sandra? invadindo o simbólico, exato. Isso. O simbólico invadindo o real. Então, é Você está diferente. falando disso quando retorna aí no final de análise, por exemplo, né?
Mas Mas ele fala... durante a análise, Não aparece, necessariamente no final Não, de análise. aparece durante a análise nas manifestações do inconsciente. Aparece. Sim. É a questão do inconsciente real, que é diferente do Isso. inconsciente isso. simbólico. É isso Sim, que mas quando você diz que é o real aparecendo no simbólico, você está falando de um outro tempo. Eu quero voltar no tempo da transmissão, que eu acho que lá Lang tem a ver com essa lalação da mãe, né? Porque a fala Isso. da mãe não é nada mais para a criança do que uma lalação, do que Isso. sons. O que Isso. marca a criança é a língua, né? Talvez assim, pensar naquilo que Isso. desta lalação da Lalang se marca como real no Faz é o corpo. que vai sentido. causar um impasse, um enigma, Um Isso. enigma. que vai Faz trazer a sentido. notícia de algo impossível, que tem um saber que não se sabe, que nem o Simone? outro sabe, que nem o outro sabe. Então, eu acho que tem uma diferença importante. E a outra questão que eu queria colocar é que lá na página 200, na última página lá, ele coloca, ele se refere não ao verdadeiro amor, é a verdadeira amor. Me chama a atenção que ele põe Ele sempre coloca no o feminino. feminino, que eu acho que essa questão do amor é do feminino, esse amor que ele refere aqui, né? Não é um amor que vem. Um outro amor. É disso que se trata. Isso, E não é o é um amor gozo regido pelo suplementar. Que se falo. refere aonde? Desculpa, Sandra. Aonde você está dizendo que ele se Aqui, refere a ó, esse outro amor? Na página 200. A abordagem do ser não é aí que reside o extremo do amor. Não é no ser, no sentido. Isso. Verdadeiro amor e a verdadeira amor certamente não foi a experiência analítica que fez esta descoberta, cuja modulação eterna dos temas sobre o amor carrega suficientemente o reflexo. A verdadeira amor desemboca no ódio. Aí eu já não sei por que desemboca no ódio, mas Desemboca no ódio porque o amor quer o ser, e o ser não pode se ratificar, não pode se ratificar, só pode se... ele se dá conta que não é. O ser Gente, só é ou não é. É é a a falta de ser. falha. É A a falha falta de no ser. saber do outro. A É a falha no falta. saber sobre o outro. E é o ódio que ele exemplifica do zelador. Quando ele fala do zelador, ele exemplifica isso, que é uma falha no saber sobre o outro. Aí vem o ódio. Mas desemboca no ódio por causa disso. Eu Mas acho escuta uma coisa que eu acho que é importante para esse ponto. O ser não se pode ratificar, ele fala, só rasurar. Então, quando ele fala que o ódio, ele quer matar aquele ser do rato, né? Porque o ódio se dirige ao ser, porque o ser Sim. não dá lugar à falta. Então, não dá lugar ao outro, então não dá lugar ao amor e a condição de ser desejante. Porque o ser, ele ilustra aquela tentativa de controle sobre o outro. O ódio é o ser do bicho. Da unidade, ele fala. é com Da um unidade. gozo feminino, que é um gozo outro, que é um gozo suplementar, que não é o mesmo. Só pode ser referido, você não alcança enquanto tal. Isso, que é Dizê-lo não é possível dizê-lo. Não é Eu possível. acho, Sandra, que falando aquilo que você trouxe, o que me ficou muito desse capítulo foi que ele trata muito dessa coisa da essência, né? De que essa diferença entre aquilo que a gente. Deixa eu pensar, deixa eu concatenar minhas ideias. A ideia de que o ser se define numa essência, uma busca por prazer. Não é isso, ela é muito mais revelada nos encontros, na contingência que vai aparecendo, né? Não tem um... Eu não sei, Sandra, porque eu não li aqui o último amor do Lacan, não. Eu não li esse amor, não. Eu achei que aqui ele está se referindo ao saber ser algo que só pode vir do gozo do ser, né? Que o saber se constrói aí. Eu acho que esse é o ponto. E ele, inclusive, começa esse capítulo dizendo isso. Não falei de amor, mas na verdade quero tocar o saber. E aí ele vai construindo essa relação com o saber. O gozo do ser é pura evanescência.
O E o ser que interessa para nós é um ser de evanescência, ele não é efetivamente. isso, e o Você saber não- é não todo. Exatamente, você não Lógico, alcança lógico. essa materialidade de ser. Ele não tem Uhum. materialidade, para falar a verdade, Eu né? acho que, na verdade, Sandra, ele faz alusão a esse amor quando ele termina dizendo que o gozo do outro não é signo de amor. Porque aqui ele constrói, como a gente entender, o gozo do outro como sendo signo de amor. Não como sendo, mas como sendo uma miragem de um signo de amor. Né? Em Até termos, porque o amor outro não existe, né? O amor não tem a ver com o outro do simbólico. O amor tem a ver com o furo do feminino. isso. Ele traz essa Simone reflexão também sobre o é o que ele vai chamar saber e de a um outro contingência. amor. É. Uhum. Mas não aqui, eu acho que ele não toca muito nesse ponto. A Simone quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, para mim ficou muito essa coisa do saber, né? Do saber que converge com a questão da relação sexual que não se escreve, né? Ou seja, quando ele fala que não existe, e essa contingência que vem equivocar, e aí traz isso do amor e depois desembocar no ódio. Se vocês lerem o finalzinho da página 199, ele toca nessa questão, esse último parágrafo. Aliás, o penúltimo parágrafo e o último, que ele diz: a relação do ser ao ser não é essa relação de harmonia que, desde sempre, não se sabe bem por que nos arranja uma tradição em que Aristóteles, que só vê nisso gozo supremo, converge com o cristianismo, para o qual trata-se de beatitude, porque ele está fazendo uma crítica aqui àquilo que se chama o gozo da mística, né? O gozo místico. Isto é entravar-se numa apreensão de miragem, porque você pode escutá-la falar disso, mas você não tem como alcançar isso, esse gozo místico, né? Por mais que se diga, não há palavras que efetivamente o nomeiem, né? O ser como tal é o amor que chega a abordá-lo no encontro. Aí ele diz, a abordá-lo no encontro. Então ele vai dizer, a abordagem do ser pelo amor não será aí que surge o que faz do ser aquilo que só se sustenta com ratear. Porque o que ele está dizendo aqui? Que o ser é impossível de ser alcançado. As palavras, enquanto Só tal, pelo significante que rateia. só rateiam, né, nessa direção. Uhum. E por isso o amor é uma falta. Uhum. E O que ele rateia, está né? dizendo aí é que Por isso. o signo só se alcança pelo significante, que só representa o sujeito para outro significante. Aí vai entrar nessa evanescência, nessa questão, quando ele diz que só se alcança ao ratear. Não, na E falha. para mim ficou muito falha, esse não é? ratear Falha, como claro. uma coisa que rateia, né? Que não Falha. chega, que falha, que E falha. aí não é no significante. Não é o rateio de dividir, É. Como é, Sandra? É o rateio do gozo. é o rateio É um do gozo. rateio que aponta para um ratear mesmo, uma falha, uma falha. Que leva à relação do significante, que é da onde sai o significante. Não leva a letra. Gente, só uma coisinha, que já está na hora, mas tem a Miriam que está querendo Mas a falar. letra, bom, tá bom. Porque divide, né? Miriam. Divide o significante e coloca na linguagem nessa. Porque ele fala que é próprio do significante ratear. Ele fala isso. Vamos deixar a Miriam falar? Gente, eu não vi. Ah, Flávia, eu acho que a questão que surgiu logo no início, acho que ela perpassou, né, tudo que foi falado, né, e é assim mesmo. Essa questão de Lalang, linguagem, língua e a língua, né? Eu não sei muita distinção entre essas palavras, assim. E, Flávia, você falou que o autista, ou a Tereza que falou, não faz a passagem
né, de Lalang para a linguagem. É isso mesmo que eu entendi? Alguém poderia É. falar um pouquinho sobre isso? Tá, eu vou falar bem rapidamente, tá, Miriam? Assim, é isso Ah, mesmo, que a gente concebe o autismo como um congelamento no S1. Mas eu vou falar melhor sobre isso no grupo de leitura, tá? Assim, por tá que que não bom. faz essa passagem, o que que acontece? Ah, tá. Vou falar melhor, Aham, tá? Acho que nem tá esse ano, só joia. ano que vem. Tá joia, obrigada. Então, tem umas coisas aqui no chat da Simone e da Natália. É, que você puder, Thaisa, depois você dá uma lida, porque são mais comentários. E tá na hora da gente fechar, porque agora tem o Agostinho. Tá. Eu posso só Para fechar, dois uma, coi- minutos. uma coisinha boba Vai. só para fechar, não vou falar mais nada, não. Eu queria botar um videozinho. Alexandre, bota aí o videozinho que eu ia botar num determinado momento, mas eu acabei me perdendo tanto com as minhas anotações aqui que ficou de fora. E aí, só para deixar assim como questão sobre o que tem ali, né, nesse videozinho, que equivoca o gozo, a linguagem, Lalang, enfim, essas coisas assim, equivoca. É um videozinho bobo, uma brincadeirinha engraçada para deixar aí a gente refletindo. Bota, por favor, Alexandre. Mas esse já está totalmente na linguagem, né? Exatamente. É Tá, diferente. mas daí você vê o equívoco da linguagem aí, né? A questão do signo. O gol pode ser perda, pode ser ganho, né? Essa equivocação acontece ali. É um gol, para ele é ganho, para o pai é perda e a identificação vai, não tomei Mas a perda. perda é um ganho para o sujeito, aí é que está. Oi, Tereza, não vi. Perda é ganho para o sujeito, Uhum, né? uhum. Mas na linguagem, que a gente diria, da comunicação, isso aparece como equívoco, né? O menino se equivocou. E ele não se equivocou, ele está ali nos signos enfim, naquilo que é da transmissão do pai, enfim, é só para deixar assim mesmo aberto e trazer um pouco Ah, de graça. Um xistezinho. tá joia. Gente, então, Thaisa, Beijo. obrigada. Vamos Beijo. aí para Bom, a aula do Agostinho, que eu acho que podemos ficar, manter, né? É o mesmo link. é. É.